Oi, qual é? Se liga, vamos estudar história hoje, pai. E a gente vai estudar sobre a Revolução Francesa e uma revolucionária, uma mulher muito especial aí para esse momento histórico, a Olympe de Gouges. Creio que seja assim que se pronuncia o nome dela. Bom, a gente vem estudando sobre o Iluminismo e sobre a Revolução Francesa, e a ideia dessa aula é a gente refletir, a gente questionar alguns aspectos desse momento histórico. Então vamos lá. Para começar, vamos falar do ano de 1789. O que estava acontecendo? Qual era o contexto histórico da França? Por enquanto, ignore essa imagem que está aí do lado da queda da Bastilha. Vamos entender o contexto histórico e social da França em 1789. Então, bora. É o seguinte, a França e a Inglaterra tinham entrado na Guerra dos Sete Anos. Essa Guerra dos Sete Anos, quem levou a melhor foi a Inglaterra. Porém, os franceses, para dar o troco, investiram muita grana e muitos soldados lá onde hoje é os Estados Unidos, lá na América do Norte, apoiando os colonos ingleses na independência da América. Ou seja, o rei da França, na época, o Luís XVI, gastou uma grana na Guerra dos Sete Anos, quebrou a França gastando dinheiro nessa guerra contra a Inglaterra, justamente pelos domínios das colônias além-mar, e ainda por cima vai apoiar os colonos revoltosos ingleses da América do Norte, mandando tropas e grana. A independência dos Estados Unidos só aconteceu mediante essa interferência da França, mediante o rei da França mandar grana e soldados lá para onde hoje é os Estados Unidos, lá para a América do Norte. Então, a economia francesa estava quebrada. O rei da França gastou grana pra caramba fazendo guerra. E a população francesa, ela passava fome, ela vivia na miséria, a situação não estava nada boa. E para piorar ainda mais a situação, o vulcão Lac, ele vai entrar em erupção. Esse vulcão ele não ficava necessariamente no território francês, porém ele vai afetar as colheitas, vai afetar a produção de alimento da França. Então, em 1789, havia escassez de alimentos. A população mais pobre passava fome. Nesse contexto, o luxo e a vida excessiva, com excessos, né, a vida luxuosa da nobreza e também do clero, de certa forma, ela era mantida. Enquanto o povo passava fome nas ruas, a nobreza e o rei, e também o clero, eles viviam de maneira farta, viviam de maneira luxuosa. E aí, para custear o dinheiro que o rei estava gastando com as guerras, que já tinha gastado com as guerras, que estava faltando, e para manter essa vida luxuosa, para manter o Estado francês, qual é a grande ideia do rei? Qual é a grande ideia ali do governante francês, do Luís XVI? Aumentar os impostos. O problema é que a Constituição Social Francesa, ela acabava privilegiando o rei e a nobreza e o clero e complicando a vida do povo. Nesse momento, o povo francês, além dos trabalhadores camponeses, dos trabalhadores pobres das cidades, havia também os burgueses. A burguesia é considerada povo aí nesse contexto da Revolução Francesa. Pois bem, a gente já sabe como é que funcionava o absolutismo, porque a gente já estudou isso agora há pouco. O Luís XVI era um rei absolutista. E a gente sabe que no governo absolutista, o rei concentra todo o poder em si. Diante dessa situação de miséria, de problemas lá da França, o rei ele precisou convocar a Assembleia dos Estados Gerais. O que é isso? Quando o povo tinha algum problema, alguma situação que precisava ser resolvida, que causava insatisfação, o rei podia conclamar essas assembleias. É a tal das Assembleias dos Estados Gerais. Nesses Estados Gerais, a gente tem 3 estados diferentes. São os 3 estados. Por isso, a gente também chama essa Assembleia dos Estados Gerais de Assembleia dos 3 Estados. Pois bem, o primeiro estado era o menor dele, era constituído por uma porcentagem muito pequena da população, cerca de 0,5% da população francesa, e era o clero. O clero também não pagava imposto. O segundo estado era a nobreza, que figurava aí com mais ou menos 1,5% da população francesa, uma parcela muito pequena também da população francesa.
era o tal do segundo estado, a nobreza e, consequentemente, também o rei. E o terceiro estado era o povão e também a burguesia. Então, dentro do terceiro estado, nós vamos ter tanto os grandes burgueses, donos de bancos, a galera com muita grana, como também os pequenos, médios burgueses, os médios comerciantes, os pequenos empresários, e também o povo, o trabalhador, o camponês e o trabalhador urbano. Tinha lá o sans-culotte, que é a camada social média urbana da burguesia, dentro também do terceiro estado. Essa era a constituição aí da sociedade francesa, primeiro, segundo e terceiro estado. Nessa Assembleia dos Estados Gerais foi discutido essa questão do imposto. O rei Luís XVI queria cobrar mais imposto. O problema é que funcionava da seguinte forma: cada estado tinha direito a um voto. O primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado a um voto e o terceiro estado a outro voto. O primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, votavam juntos. Então, meio que já era uma parada que estava combinada, marcada. O resultado já estava previsto. E aí é que o terceiro estado ficou chateado, ficou nervoso. Imagina só, a maior parte da população francesa, 98% da população francesa, constituía o terceiro estado, mas eles tinham direito a apenas um voto. Eles vão batalhar, então, eles vão exigir do rei que o rei considere que o voto do terceiro estado ele é mais importante, por abranger aí por a maior parte da população francesa. É onde o bagulho fica louco. O rei não gostou nada disso, não aceitou de jeito nenhum, e é aí que o terceiro estado vai meter o louco e vai fazer sua própria Assembleia, a Assembleia Nacional Constituinte, aquela que vai dar início ao processo revolucionário francês. O terceiro estado, então, chateadíssimo com a falta de preocupação do rei com as suas exigências, com as suas necessidades, vai se fechar sozinha e fazer a própria Assembleia, vai começar a escrever sua própria Constituição. Nesse contexto aí, que no dia 14 de julho de 1789, esse pessoal que formava o terceiro estado vai sair marchando pelas ruas da França e vai em direção a uma prisão que também era um estoque de armas que se chamava Bastilha. E vai detonar com a Bastilha, é o evento que a gente conhece como Queda da Bastilha. É o marco temporal que nós historiadores escolhemos aí para o final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Mas por que esse pessoal foi lá na Bastilha? Que é justamente essa imagem que está aparecendo aqui ao meu lado, essa pintura que representa aí a tomada da Bastilha, a queda da Bastilha. Pois bem, lá era uma prisão, também um estoque de armas, onde eram presos, onde ficavam presos aqueles inimigos políticos do rei, do Luís XVI, do absolutismo. Ela era um símbolo do poder absolutista. Então, a Revolução Francesa e a queda da Bastilha representam a queda do absolutismo na França. E não precisa nem lembrar vocês que o terceiro estado, que essa galera revolucionária francesa, estava alinhada, estava ali sabendo de cor aqueles ideais iluministas. O iluminismo influenciou muito esse pessoal aí da França, os revolucionários franceses. E foi assim que teve início esse processo revolucionário. Depois da tomada da Bastilha, os revolucionários franceses eles vão se organizar lá na Assembleia Nacional Constituinte para escrever a Constituição francesa que limitava os poderes da nobreza e também do clero, que tornava a França não mais absolutista, que acabava com o absolutismo francês. Esse pessoal vai até tentar estabelecer uma monarquia constitucional, ou seja, a princípio a Revolução Francesa vai até tentar manter a monarquia, ou seja, o rei no poder, porém, quando o Luís XVI ele se organiza para tentar retomar o poder, para tentar derrotar os revolucionários, com apoio da Áustria e da Prússia, aí o bagulho fica louco e o pessoal da Revolução Francesa mete o louco e torna a França, então, uma república. E a partir desse momento, a França é governada ali pela Convenção Nacional, que começa a elaborar uma nova Constituição, agora republicana para a França, e é onde a gente vai ter aquela divisão mais evidente dos revolucionários franceses entre os jacobinos, os girondinos e a planície.
Esse pessoal que eu falei, eles eram todos revolucionários franceses, eram todos pertencentes ao terceiro estado. Porém, eles vão ter algumas diferenças. Os girondinos, eles vão se sentar à direita lá na Convenção Nacional. É daí que vem essa divisão de direita, esquerda, centro, que hoje já não tem mais uma relação como era lá com a Revolução Francesa. Os girondinos, eles eram da burguesia e era um pessoal assim mais moderado, mais tranquilo, que queria de fato um poder maior para a burguesia, que era a favor da revolução, mas eles eram mais suaves. E os jacobinos eram os radicais. Enquanto os girondinos eram formados principalmente pela alta burguesia, os jacobinos são a média e baixa burguesia e o povão da França mesmo. Os jacobinos são vida louca, meu irmão. Eles queriam meter o louco mesmo e fazer a revolução a qualquer custo. E, além desses dois grupos, tinha ainda o centro, que era a tal da planície, que era uma galera mais oportunista, que fechava a questão com quem desse mais privilégios para eles. Vai ser nesse contexto que vai ter início a ditadura jacobina sob o governo do Robespierre. O Robespierre era o principal líder jacobino e ele vai instituir um período de terror após a Convenção Nacional. Nesse período de terror, no período de governo do Robespierre, logo após ali a Revolução Francesa, várias pessoas vão morrer através da guilhotina. Entre 40 e 50 mil pessoas vão ser condenadas à guilhotina. O Robespierre, a princípio, ele vai condenar os inimigos políticos. Depois, os girondinos, que eram diferentes dos jacobinos, mas também pertenciam ao terceiro estado. Por fim, o Robespierre vai começar a condenar os próprios amigos, os próprios jacobinos à guilhotina. E por último, ele próprio vai morrer na guilhotina, quando a galera lá da França percebe que ele era doido e que ele estava se excedendo, que ele estava fazendo coisa errada. Após a saída do Robespierre, após ele perder a cabeça, começa o governo do Diretório, que é quando os girondinos assumem a Revolução Francesa, assumem o governo lá na França. Percebam que a gente está falando de um processo revolucionário que começa com a queda da Bastilha em 1789 e vai se desenrolando com a Convenção Nacional, com o terror jacobino e também agora com o Diretório, com o governo girondino lá da França. Bom, nesse período aí do Diretório, período em que a França está sendo governada pelos girondinos, um camarada se destaca lá no exército, é o Napoleão. O Napoleão, ele vai se tornar general do exército revolucionário francês muito cedo e ele vai ganhar fama por derrotar os exércitos dos países vizinhos à França, que eram absolutistas e que estavam tentando acabar com a Revolução Francesa. Nesse contexto, o Napoleão vai ganhando cada vez mais prestígio, passa a interferir nas questões políticas da França, até que ocorre o golpe do 18 Brumário, que é assunto para a nossa próxima aula. Mas, antes de terminar esse momento, a gente não pode deixar de falar da Olympe de Gouges, que, na verdade, talvez seja o assunto principal desse momento, dessa aula em que a gente está conversando. Bom, lá no momento em que os revolucionários franceses instituem a Convenção Nacional, ocorre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesse contexto, essa Declaração dos Direitos do Homem significava os ideais da Revolução Francesa sendo colocados em prática, se tornando leis para serem colocados em prática. Dentre esses direitos estava o direito ao voto, à igualdade, e eram direitos que tentavam acabar com os privilégios absolutistas. E aí, uma senhora chamada Olympe de Gouges vai criar a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Percebam, a Revolução Francesa foi um processo que teve grande participação popular, participação do povo. E as mulheres participaram ativamente do processo revolucionário francês. Participaram das barricadas que eram feitas nas ruas, quando o povo era conclamado a lutar, a lutar contra o absolutismo, contra os exércitos de outros países que estavam tentando acabar com a Revolução Francesa. As mulheres iam lá lutar.
E essa senhora, Olympe de Gouges, aliás, participou ativamente, participando inclusive da Assembleia Nacional Constituinte. Ela era uma pessoa muito inteligente, letrada, ela havia já negado os padrões impostos para as mulheres da época para estudar, para não ficar ali relegada aos afazeres domésticos. Porém, apesar do ideal da Revolução Francesa ser resumido lá nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, essa liberdade e essa igualdade não chegavam até as mulheres. O papel feminino instituído pelos revolucionários franceses era o papel de mãe e de dona de casa. Eles diziam que isso era um privilégio, né? E que a mulher não podia fazer nada além disso. A Olympe de Gouges, ela vai ser revolucionária dentro da revolução, olha que louco. E ela vai dizer o seguinte, que mulheres e homens deviam ter os mesmos direitos. Ela vai ser completamente ignorada. A Declaração dos Direitos da Mulher, que ela escreveu lá em 1791, vai ser ignorada pelos revolucionários franceses e adivinha, durante aquele período do terror jacobino, ela vai ser condenada à guilhotina e vai ser morta na guilhotina. O julgamento que condenou ela por negar, por corromper lá os seus direitos naturais, digamos assim, a sua predeterminação natural de mulher, digamos assim, só tinha homem julgando ela, né? Como é que podia ser diferente, né? Diante do contexto histórico. Então, a Olympe de Gouges é considerada uma das fundadoras, uma das primeiras mulheres. É claro que a gente considera feminismo mulheres se organizando em qualquer momento da história para lutar por seus direitos, mas no sentido de contemporaneidade, no sentido do movimento feminista atual, ela está ligada ali ao nascimento desse movimento feminista. E não é para menos, né? Ela questionou profundamente a ordem social estabelecida ali pela Revolução Francesa. É isso, pessoal. Não deixem de pesquisar mais sobre esse assunto e qualquer dúvida eu estou à disposição. Valeu e falou!